Bem, pessoal, nós vamos então iniciar um novo tema, um novo bloco, com um assunto que é extremamente importante, especialmente para vocês, alunos de medicina, que é biofilmes e quorum sensing. São dois temas de muita importância, por quê? Porque os dois estão muito associados a uma série de processos infecciosos crônicos, tanto que a literatura muitas vezes se refere a epidemias crônicas, e que isso tem um grande papel na resistência aos antimicrobianos, na maior dificuldade de tratamento. Então, eu gostaria de apresentar um pouco para vocês o que são os biofilmes, o que é o quorum sensing e por que eles são tão importantes assim para vocês, futuros médicos. O que acontece? A gente sempre achou que os micro-organismos na natureza estariam em vida livre, estariam vivendo de uma forma que a gente chama de planctônica, ou seja, nadando livremente pelos ambientes, em qualquer ambiente onde houver umidade você tem micro-organismos a princípio, e que cada um levava a sua vida com um comportamento totalmente autônomo. Na realidade, a gente está vendo que não é bem assim, e que os micro-organismos vivem aparentemente, a sua grande maioria é encontrada na natureza, em associação com outros micro-organismos, formando comunidades microbianas. Então, esse esquema é um esquema que vai tentar mostrar um pouco a dinâmica de um biofilme. Então, eu não sei se fica muito nítido para vocês, mas vejam, aqui vocês estão vendo essas células laranjadas? Eu tenho uma série de bacilos, aqui dá para ver, eles são até flagelados, vocês quando olharem o slide, vocês vão ver claramente. Então, o que acontece? Se eu tenho uma população, ou se eu tenho algum micro-organismo que está em vida livre, que está em vida planctônica, muitas vezes ele pode encontrar um substrato, seja ele biótico ou abiótico, ou seja, pode ser, por exemplo, a superfície de um dente, mas pode ser a superfície de um catéter, pode ser a superfície de uma prótese, pode ser a superfície de uma lente de contato. Se esse micro-organismo encontrar condições favoráveis, ou seja, se ele encontrar moléculas que permitam a sua adesão, esse micro-organismo pode sair da forma planctônica, assumir uma forma de vida séssil, aderida a um substrato. Como é essa adesão? Essa adesão pode ser pelo flagelo, pode ser pelas fímbrias, pode ser pela cápsula. Então, esse micro-organismo, encontrando uma condição adequada, ele pode se tornar séssil. Ele vai começar a se multiplicar e, na verdade, essa comunidade microbiana pode vir a se tornar agora substrato de adesão para uma nova comunidade microbiana. Então, o que eu vou ter é, essas células vão começar a se multiplicar, vão começar a secretar uma matriz extracelular, que geralmente o componente mais predominante é um polissacarídeo, mas pode ter proteínas, a gente pode ter DNA, vocês vão ver mais para frente. E essa matriz, então, protege essa comunidade. Outros micro-organismos podem ir chegando, então, o que a gente está vendo aqui são outros tipos de micro-organismo que vão se associando, mais matriz vai sendo sintetizada, tá? Só que essa matriz e essa estruturação toda desse biofilme permite o trânsito de líquidos, o trânsito de nutrientes, o trânsito de DNA, o que é muito perigoso para nós, porque eu posso ter genes de resistência aos antimicrobianos, eu posso ter o próprio fluxo de líquidos, de água. Então, assim, isso aqui é uma cidade microbiana. Se vocês lerem depois nos slides o que está acontecendo aqui, vocês vão ver que uma série de atividades estão ocorrendo entre os micro-organismos. Só que o que acontece? Como em qualquer cidade, uma vez que essa cidade cresce muito, muitos membros da cidade podem simplesmente ir embora. E é o que está tentando ser ilustrado aqui. Então, por exemplo, um pedaço da matriz pode se desprender carregando micro-organismos para outros sítios. Imaginem isso se eu tiver a formação de um biofilme, por exemplo, num vaso sanguíneo. O que pode acontecer? Essa matriz pode se desprender e carregar esses micro-organismos para um outro órgão, pode parar no rim, por exemplo. Então, isso é uma maneira que esses micro-organismos que estavam aderidos podem colonizar outras áreas. Se isso fosse num ambiente natural, isso pode ser o fundo de uma lagoa ou um rio,
e esse micro-organismo pode encontrar uma nova rocha e ele pode vir a colonizar essa nova rocha. Ou os micro-organismos por si só, eles resolvem ir embora. Então, o que que acontece? Biofilmes, como o nome está dizendo, são filmes, ou seja, são massas, tá, de natureza biológica, ou em outras palavras, são comunidades microbianas que, por alguma razão, conseguem se aderir a substratos, sejam bióticos, sejam abióticos, vão viver por um tempo nesse ambiente, vão realizar uma série de interações metabólicas, interações de transferência de DNA, eles podem partilhar alguns comportamentos e toda essa comunidade está envolta por uma matriz, tá, extracelular, que vai conferir uma série de vantagens. E mais do que isso, esse biofilme é dinâmico, eu não tenho sempre a mesma população microbiana, eu não tenho sempre a mesma composição, e ao longo do tempo a comunidade pode ir se alterando. Então, o que acontece? Para que formar biofilmes? Por que será que micro-organismos formam biofilmes? Na natureza, a gente acredita que seja muito para proteger contra a radiação, contra predadores, contra a desidratação, por conta, principalmente, da presença dessa matriz, que é muito viscosa e é muito hidratada. Na realidade, para nós, para a área médica, o que que a gente se preocupa mais? Por que formar biofilmes? Porque a gente já viu que micro-organismos em biofilmes têm maior resistência à fagocitose e maior resistência a antimicrobianos. Não só porque existe uma matriz. Na verdade, vocês vão ver que quando micro-organismos estão em conjunto, muitas vezes isso é um sinal para eles ativarem a expressão de genes de resistência a antimicrobianos. Então vejam, o que que a gente tem num biofilme? Nós temos genes sendo expressos diferencialmente, como esse que eu acabei de falar. Genes de resistência a antibióticos muitas vezes vão ser expressos somente quando as células estão em biofilme. Ou, além disso, eu tenho uma população grande microbiana, algumas células morrendo, eu posso começar a ter DNA sendo captado por outras células, e dentre esses genes podem vir genes de resistência. Então, o que que acontece? Um biofilme, para ser formado, ele, na verdade, ele segue uma série de etapas que a gente vai dividir didaticamente em iniciação, maturação e dispersão, que foi o que eu já mostrei no primeiro slide. Eu tenho uma célula planctônica que encontra uma superfície que, a princípio, é uma superfície favorável, ele tem capacidade de se aderir a essa superfície, se as condições ambientais forem favoráveis, esse organismo vai se associar de uma maneira mais estável a essa superfície, vai começar a se duplicar, formando o que nós chamamos de microcolônias. Ao mesmo tempo, essas células começam a sintetizar essa matriz extracelular para fazer toda uma proteção ao redor delas, e essas células começam a interagir. Esse é um período que pode ser extremamente variável, vai depender da condição ambiental. Então, se a gente pensar numa placa dental, a placa dental, na hora que a gente acabou de se alimentar, o que que acontece? Ou na hora que você acabou de fazer a escovação dos dentes, o que que vai acontecer? Você não elimina todas as bactérias da superfície dos seus dentes. Elas vão se fixar, algumas já estão fixadas, elas vão começar a se multiplicar, vai começar a haver a formação da matriz. Enquanto você não fizer uma nova escovação, você está permitindo a maturação e, eventualmente, a chegada de novos micro-organismos. Até que chega um momento que você vai ter a saída de alguns micro-organismos, sejam porque eles querem sair naturalmente ou porque você forçou a saída, no caso, no exemplo da escovação. Então, numa próxima escovação, o que que eu estou fazendo? Eu estou simplesmente desestruturando todo um biofilme já formado. Mas na natureza pode acontecer. Pode ser que fragmentos de matriz carregando micro-organismos, pode ser células que voltam a um estado de atividade onde ela simplesmente volta a se tornar planctônica e ela vai embora. Então, vejam, aqui tem um grande esquema. Eu teria células planctônicas que estão aqui, essas células vão encontrar uma superfície adequada, vão depois permitir a adesão a substrato, outros micro-organismos podem ir chegando, vejam aqui eu tenho cores diferentes, é simplesmente porque eu posso ter composições diferentes nessa matriz, tá? Então aqui está mostrando uma superfície com moléculas de adesão, aqui as células começando a se aderir,
aqui elas já estão se multiplicando e formando essas estruturas que vocês estão vendo mais arredondadas, isso a gente chama de microcolônias, e aqui é uma microscopia, uma técnica chamada microscopia confocal, onde você tem uma noção de profundidade da sua amostra. Então aqui a gente está vendo uma camada de uma infinidade de células que estão se empilhando, formando essas microcolônias. Muito bem, o que vai acontecer novamente é isso. Então, eu tenho esse ciclo onde a célula se adere, começa a formar microcolônias e matriz, até que chega uma hora que algumas células vão embora e voltam a ser plantônicas até encontrarem um substrato adequado. E, novamente, aqui, uma microscopia confocal mostrando a estruturação desse biofilme. O que é interessante a gente começar a entender de um biofilme? É que lá dentro daquela microcolônia, se não for de uma única espécie, porque eu posso ter biofilmes de múltiplas espécies, o que eu tenho? Eu tenho uma diversidade enorme de habitats e eu tenho uma população completamente heterogênea. Então, por exemplo, o que existe aqui nessa imagem? Eu posso ter, por exemplo, nessa área mais superficial, na interface da microcolônia com o meio externo, eu tenho uma maior oxigenação. Então, aqui provavelmente eu vou ter micro-organismos aeróbios, lembra da aula passada. No entanto, aqui para dentro eu posso ter micro-organismos anaeróbios em vermelho, tá? Da mesma maneira que eu tenho taxa de crescimento diferente. Eu tenho micro-organismos que ficam aqui para dentro, que geralmente tendem a ter um crescimento mais lento do que quem está mais exposto lá. Eu tenho aqui, mostra a diversidade de tensão de oxigênio num biofilme. Se a gente pudesse fazer um corte de um biofilme, aqui embaixo no slide, isso seria o substrato, e aqui em cima é a microcolônia crescendo. E a gente percebe, então, que eu tenho diferentes graus de oxigenação, e isso vai implicar com maior ou menor velocidade de crescimento, maior ou menor velocidade de atividades metabólicas. Então, vejam a diversidade que a gente tem. O que vai acontecer? Mesmo que eu tenha um biofilme formado por um único tipo de espécie, uma única espécie, um único tipo de micro-organismo, o que a gente percebe é que, dependendo da posição onde o micro-organismo está na microcolônia, ele vai ter uma expressão diferencial de genes. E eu vou mostrar essa imagem para vocês. Isso aqui é um biofilme artificial de uma bactéria, um bacilo gram-negativo extremamente perigoso, oportunista, chamado Pseudomonas aeruginosa. A Pseudomonas é uma bactéria que ela pode causar uma série de quadros infecciosos, mas talvez um dos mais importantes que ela cause, é uma pneumonia em indivíduos que sofrem de fibrose cística. A fibrose cística é uma doença que não tem nada a ver com doença infecciosa, tá? A grosso modo, é uma doença onde a gente poderia descrever um quadro onde o pulmão perde a sua elasticidade, ou seja, a capacidade de trocas gasosas do pulmão fica bastante comprometida, é como se o tecido pulmonar fosse ficando um pouco mais endurecido. E o que acontece? A gente sabe que a gente tem todo um fluxo de muco que tende a subir para eliminar os micro-organismos, principalmente das vias aéreas superiores. Nesses indivíduos, todo esse processo é comprometido. Então, uma vez que você inala alguns micro-organismos, eles conseguem colonizar os alvéolos, eles conseguem colonizar o pulmão. E a Pseudomonas é uma excelente formadora de biofilmes. Então, se a gente lembrar do iniciozinho dos esquemas onde eu tinha uma célula planctônica móvel, tá? Essa mobilidade pode ser dada por flagelos, pode ser dada por algumas fímbrias do tipo 4, que elas usam também para se locomover. Então, olhem o que acontece. Isso aqui é um biofilme artificial de Pseudomonas aeruginosa, tá? E aqui a gente está vendo as microcolônias. Isso que vocês estão vendo são centenas, milhares de células. A mesma coisa está aqui, ó. Esses cogumelos que vocês estão vendo, cada cogumelo desses é uma microcolônia. E o que a gente está vendo aqui é o seguinte, isso foi usado nessa imagem aqui, foi usado um anticorpo marcado com um corante fluorescente, onde ele fica verde. E esse corante, ele reconhece fibras do tipo 4, que são algumas fibras especiais que a célula usa, ela se adere, são aquelas fibras longas, ela se adere, essa ponta da fibra se liga a um substrato qualquer,
vai havendo a despolimerização e com isso a célula vai sendo aproximada desse substrato. Pois bem, a Pseudomonas usa essa fibra muitas vezes para se locomover. Vejam só, aqui isso é uma microcolônia, como eu disse, isso aqui tem milhares de células, só que aqui embaixo está o substrato, está a fonte de nutrientes, porque é um biofilme artificial feito numa placa. Então, essas células que estão em azul, essas células já não têm mais a fibra do tipo 4, porque a princípio elas vão ficar sésseis, imóveis, presas a esse substrato para exatamente captar os nutrientes, metabolizar os nutrientes, enquanto que essas células mais superficiais, elas ainda mantêm a expressão dessa fibra, porque a qualquer momento elas podem simplesmente se separar e migrarem para outra região qualquer. Então a gente percebe que numa população da mesma espécie, você tem genes sendo expressos diferencialmente numa microcolônia. Aqui é uma interação muito interessante, porque isso aqui poderia exemplificar uma placa dental. Se isso fosse a superfície de um dente, o que aconteceria? Um indivíduo que vai se alimentar de açúcares, esses açúcares vão ser metabolizados por algumas bactérias, não todas. Então, o que ele está tentando mostrar nesse esquema? Primeiro, a gente tem as formas diferentes, tá? Então eu tenho bacilos, eu tenho cocos, as cores seriam espécies diferentes. Então, vejam, e estão envoltas por esse círculo porque seria então uma matriz extracelular que está mantendo agregados esses organismos. O que a gente está tendo aqui? A gente está tendo um indivíduo que está se alimentando de açúcares, esses açúcares podem ser metabolizados por algumas microcolônias, vejam, eu tenho aqui verde e preto, então isso seria, por exemplo, uma microcolônia de organismos fermentadores, que poderiam pegar esses açúcares, fermentar, produzir ácidos orgânicos, que normalmente não promovem uma condição muito adequada, porque com isso baixa o pH. Só que eu posso ter aqui uma comunidade de lactobacilos, por exemplo. O que os lactobacilos vão fazer? Vão simplesmente pegar esses ácidos orgânicos e vão metabolizar. Metabolizando esses ácidos orgânicos, eu posso ter a produção de hidrogênio, que vai ser captado, lembra, pelas metanogênicas? Arqueias? Pois bem, elas podem pegar esse hidrogênio em CO2 e converter isso aqui em metano, criando novamente uma condição mais adequada. Então, aqui deixa bem claro que eu posso ter uma série de organismos formando suas microcolônias dentro de um biofilme, onde eles vão agora fazer interações metabólicas que geralmente favorecem aos diferentes grupos. O que acontece? Um outro fenômeno que a gente vê muito acontecer em biofilme, pelo fato das células estarem em grande número e muito próximas, é um fenômeno de comunicação intercelular chamado quorum sensing. Essa palavra vem do inglês, que é a percepção, sensing é a percepção, de quórum, e eu não sei se vocês sabem o que é quórum. Quórum é um número mínimo de indivíduos para tomar alguma decisão. Então, por exemplo, a gente muitas vezes não tem uma reunião de condomínio porque não teve quórum, ou não tem uma reunião no Congresso, uma sessão no Congresso porque não houve quórum. Quórum, então, é um número mínimo de indivíduos necessário para que alguma decisão seja tomada, para que algo aconteça. Então, o que é o quorum sensing? Está aqui escrito, é um processo de comunicação que vai resultar, em última análise, na ativação ou na repressão de genes, e quem faz a mediação desse fenômeno é devido à densidade populacional. Por quê? Porque, na realidade, eu vou ter indivíduos que vão estar produzindo moléculas sinalizadoras que vão ser reconhecidas pelos indivíduos das redondezas, e, em última análise, eu vou ter a ativação ou repressão de vários genes, por exemplo, no caso, para vocês, mais interessante, genes de resistência aos antimicrobianos, genes de ativação de ativação de genes de fatores de virulência, e eu vou ter muitas vezes genes que vão auxiliar nos processos de transferência horizontal de DNA. E isso é muito, muito perigoso hoje em dia, porque o que a gente está vendo é a resistência aos antimicrobianos está cada vez maior, geralmente mediada por fenômenos de quorum sensing. Então, eu vou fazer uma pausa para que a gente continue na continuação dessa aula agora, para eu explicar um pouco o quorum sensing, porque aí vocês vão ver que quorum sensing e biofilme, a importância que tem
nessas infecções consideradas infecções crônicas, ok? Muito obrigada.